Depois da retirada de dependentes químicos da área conhecida como Cracolândia, Felício Ramute, vice-governador de São Paulo, declarou que haverá uma intervenção ainda mais intensa nos bares clandestinos do centro da cidade nas próximas semanas. E é com ele que conversamos agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Muito bom dia, seja bem-vindo, obrigada pela gentileza de nos atender. Bom dia, Soraya. Bom dia, Nonato. Um prazer poder falar um pouquinho sobre as cenas abertas de uso, o centro da cidade de São Paulo e esse trabalho feito em parceria do governo do estado, o governador Tarcísio e a prefeitura de São Paulo. Primeiramente, vice-governador, queria entender a que vocês atribuem esse esvaziamento nessa região aqui da cidade de São Paulo, conhecida como Cracolândia, e se há, de certa forma, uma preocupação que essa dispersão dos usuários dificulte o trabalho de assistentes sociais, de profissionais de saúde e que medidas, então, serão tomadas para que esse público seja atendido? Olha, Soraya, esse trabalho se iniciou no segundo dia da gestão do governador Tarcísio, quando ele me nomeou o responsável pelos trabalhos na cena aberta de uso, conhecida por todos como Cracolândia. Em abril de 2023, nós anunciamos um plano de trabalho. Então, para nós, não existe nenhuma surpresa na evolução dos trabalhos e nos resultados que nós alcançamos até agora. Muito tem se falado para onde foram, onde estão esses usuários. Eu já, de primeira mão, posso dizer, a primeira entrevista ao vivo que eu falo, depois do final de semana, onde a gente viu esse esvaziamento da cena aberta de uso, neste momento, neste exato momento, nós temos 1.200 usuários nos nossos equipamentos de saúde. Nós temos por volta de 800 usuários nos hospitais especializados e por volta de 400 nas nossas comunidades terapêuticas e casas terapêuticas, todos sendo cuidados, como deveria ser feito ao longo dos últimos anos e que, por iniciativa do governo do estado de São Paulo, junto com a prefeitura, nós começamos a atendê-los. Neste momento, nós temos 980 ex-usuários das cenas abertas de uso que estão no POT, que é o Programa Operação Trabalho da Prefeitura. Eles recebem R$900 para fazer serviços, já passaram pelos cuidados, já passaram pela jornada de cuidados que nós implementamos há mais de 2 anos e hoje já tem a oportunidade de ter renda através dos seus trabalhos. Todos esses trabalhos integrados entre a saúde, a área social e a segurança pública, e vou falar um pouquinho também sobre segurança pública, é o que trouxe a diminuição desse número de usuários na cena aberta de uso, na Cracolândia, em especial ali na Rua dos Protestantes. Foram 22 mil internações ao longo desses 2 anos de trabalho focados na cena aberta de uso na Cracolândia. Agora, nas últimas semanas, e aí já é para explicar o que aconteceu, nas últimas semanas nós tivemos um aumento da procura pelos equipamentos de saúde e vou deixar muito claro, Soraya, imagina você um local onde a gente tinha concentração de mais de 2.000, 3.000 usuários que buscavam drogas. Para os traficantes, não existia um melhor lugar do que oferecer drogas naquele ponto. Essa população de usuários foi diminuindo e esse negócio passou a ser desinteressante para os traficantes, além, claro, da nossa atuação da segurança pública. Mais um número importantíssimo, mais de 1.000 traficantes foram presos desde esse início de trabalho do nosso governador Tarcísio, só na cena aberta de uso. Traficante de todos os portes, desde um pequeno traficante, um volume maior de drogas, então uma ação efetiva. Na cena aberta de uso, lá na Cracolândia, na Rua dos Protestantes, nós temos 10 câmeras instaladas, um local que antes era o melhor lugar do Brasil para você se esconder da sua família, para você se esconder da polícia, passou a ser o local mais assistido e vigiado do Brasil. As nossas equipes da Prefeitura e do Estado fazem as abordagens de saúde social, com convencimento é que nós conseguimos todo esse resultado. Mas para nós o trabalho não acabou. Ontem, no Hub de Cuidado com crack e outras drogas, que é o equipamento que também foi feito para atender esta população em vulnerabilidade, nós recebemos 68 usuários. O trabalho permanece acontecendo de acolhimento e do ponto de vista da polícia, a inteligência, nós tivemos uma operação do GAECO também, que foi importantíssima, o fechamento dos ferro-velhos, que faziam parte do ecossistema do crime organizado. Então, para nós não é nenhuma surpresa que ao longo desses
2 anos de trabalho, a gente tivesse essa diminuição da cena aberta de uso. Agora, governador, há relatos de algumas pessoas indicando que parte da Cracolândia acabou se espalhando. Por exemplo, Praça Marechal Deodoro, Glicério, são alguns pontos em que foram relatados a presença de pessoas utilizando-se de drogas, parecido com o que ocorria na Cracolândia. Isso não dificulta ainda mais o trabalho de recuperação desses adictos e, consequentemente, do combate ao crime organizado? Donato, primeiro, essa é uma informação e uma afirmação que está incorreta. E eu vou explicar por quê. Você citou, por exemplo, a Marechal Deodoro. A gente viu nas últimas semanas um trabalho, inclusive com a presença do vice-prefeito, ali no Minhocão. Aqueles usuários são moradores em situação de rua. É um público completamente diferente. Para não dizer que não existe nenhum que estava na cena aberta de uso, aliás, nós temos um trabalho onde a gente fez uma qualificação daqueles frequentadores da cena aberta de uso. Anteontem, à noite, a polícia fez, né, uma qualificação também ali. Nós encontramos um único usuário que nós já havíamos encontrado na cena aberta de uso, ali na Marechal Deodoro. Claro, ali tem uma concentração de moradores em situação de rua, inclusive por aquele trabalho de retirada de parte desses moradores debaixo do Minhocão. Então a gente tem que separar. Outras pequenas cenas de uso, eu vi, por exemplo, a imprensa mostrando a Roberto Marinho, que aliás tinha uma situação muito pior, porque a obra da linha 17 do metrô estava abandonada. Nós retomamos a obra da linha 17, vamos entregar agora no início do ano que vem, mas na verdade ali a gente já tinha também. Vou te citar um outro, o CEAGESP aqui, né? Também a gente tinha um ponto onde a gente tinha alguns usuários. Todos esses pontos já são reconhecidos, na verdade, há mais de 4, 5, aliás, no início da nossa gestão nós fizemos um mapeamento e um relatório da própria Secretaria de Segurança Pública apontando alguns locais onde a gente tinha uma pequena concentração. Nada parecido com o que nós tínhamos na cena aberta lá da Rua dos Protestantes. Portanto, esses 60 a 80 usuários que nós tínhamos nos últimos meses, vamos dizer assim, das nossas contagens, né, eles, na verdade, não migraram para essas regiões. O que nós temos, como eu disse, eu posso dizer onde estão os 1.200, com nome, endereço, eles estão nos nossos hospitais, na rede que nós triplicamos o número de vagas dos hospitais especializados, eles estão nas nossas comunidades terapêuticas, as nossas casas terapêuticas, Donato. Nós criamos 40 casas terapêuticas que acolhem esses usuários na jornada de cuidado. Exatamente tudo que foi planejado pela nossa equipe, vale lembrar, é um trabalho conjunto, governo do estado, Prefeitura Municipal. Eu coordenei esse trabalho, coordeno esse trabalho e os resultados são efetivos. Então, ali sim, nós temos 1.200 usuários que estão em tratamento. Por isso que a gente tem todo o cuidado para não anunciar o fim da Cracolândia, mesmo a Rua dos Protestantes estando vazia. Porque nós temos usuários em tratamento, em cuidados, eles podem eventualmente retornar, eles têm toda a liberdade de ir e vir. Agora, em relação aos outros pontos da cidade, são pontos que sempre existiram e a gente, nos próximos dias, podendo ter a consolidação desse cenário na região central, a gente pode, inclusive, avançar nesse trabalho conjunto com a Prefeitura para as outras regiões. Então, vamos também usar a mesma metodologia. E Soraya, Donato e vocês que estão nos acompanhando. Tudo cientificamente comprovado. Quando eu assumi essa missão que o governador Tarcísio me deu, eu não encontrei dados sobre nenhum programa anterior. Tinha Braços Abertos, da época do Haddad, outros programas, e nós não tínhamos informação e dados. Você não consegue fazer gestão se você não tem informação e dados. Hoje, nós temos um repositório de dados. Eu sei exatamente o perfil de quem foi atendido do Hub, desses 22 mil que foram internados, as doenças sexualmente transmissíveis que eles tinham ou deixaram de ter, enfim, nós temos cada detalhe, temos cada detalhe do trabalho que foi efetuado. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente conseguindo avançar na evolução desses atendimentos, desses cuidados, nós vamos ter um grande case, não só para os outros estados aqui do Brasil, mas até para o exterior. Tudo cientificamente comprovado, a Unesp está acompanhando toda a evolução desses cuidados e atendimentos. Então, para nós, não houve nenhuma surpresa com esse resultado. É claro que nós tínhamos uma programação onde a gente previa até o final desse ano, início desse ano, que nós teríamos um número ainda menor de usuários. E nós tivemos, no último final de semana, uma redução completa. Vale lembrar a ação também de segurança na favela do Moinho, dificultando ainda mais a chegada de droga na cena aberta de uso. Então, cada vez mais o que a gente viu foi um espaço menos interessante, mais vigiado, mais assistido, menos
interessante para o crime organizado, auferindo menos lucro naquela atividade, e a gente viu cada vez, inclusive, aqueles que agiam no tráfico ali, sendo cada vez, vamos dizer assim, o quinto escalão da cadeia do tráfico de drogas. Perfeito, porque deixou de ser um local rentável e interessante. Sem dúvida, esse é um tema que envolve não só saúde pública, né, gestão de cidade e segurança pública, que é o tema que a gente quer tratar nesse momento. A gente sabe que os moradores ali da região, principalmente da Cracolândia, viram e perceberam, claro, esse esvaziamento, mas a sensação de insegurança, não só aqui na região central de São Paulo, mas em outros pontos da cidade, ainda prevalece. Que tipo de ações e medidas coordenadas entre o governo e os municípios estão sendo pensadas para resolver esse problema da insegurança aqui na cidade, governador? Soraya, você foi muito precisa quando você fala de sensação de segurança. Todos os indicadores de segurança, homicídios é o menor da série histórica desde 2001. Nós tivemos queda de roubos e furtos também com menores indicadores desde a série histórica. Então a gente tem resultados positivos em relação a números e indicadores, mas que não estão conectados à sensação das pessoas. Hoje, qualquer tipo de crime, ele é difundido pelas redes sociais, pela internet, e é bom que seja assim, com toda a transparência, mas eu quero dividir também. Na região central da cidade de São Paulo, o resultado é de 50% de redução de furto, de roubo, 40% de redução de furto. No estado de São Paulo, são os melhores indicadores. Nós temos alguns desafios, justamente investindo agora em tecnologia, em inovação, a expansão do Muralha Paulista. A gente vê que o Smart Sampa, em parceria com o Muralha Paulista, já que todos os dados são do Muralha Paulista, tem dados já resultados importantes, inclusive para diminuir a sensação de segurança. Mas, infelizmente, a gente tem situações como a gente viu daquele roubo de um celular aqui no Parque do Povo, em Pinheiros, onde aquele ciclista foi assassinado por aquele criminoso. Aliás, um criminoso que já tinha passagens pela polícia e ele estava roubando um celular e aí levando para um receptador. E a gente tem que falar sobre a questão da legislação do país, né? Principalmente em relação ao reincidente. Aliás, faço um desafio para que alguém encontre um receptador de celular preso. Hoje em dia, a gente não vai encontrar nunca, porque é um crime de menor potencial ofensivo. E se a gente não for rigoroso com esse receptador, a gente vai continuar tendo bandido, porque ele vai precisar vender para alguém o seu celular. Nós fizemos 2 grandes operações contra a receptação, 10 mil celulares, depois mais 8 mil celulares que foram recuperados, mas ainda assim a gente tem uma legislação e uma discussão que deve ser levada ao Congresso, deve ser levada ao país. Uma PEC da segurança pública apresentada pelo governo federal, que não resolve o problema, o que a gente precisa é ser mais rigoroso. Audiência de custódia, nós precisamos mudar essa situação. É claro, aquele criminoso que foi pego pela primeira vez, cometendo um determinado crime, a gente pode ter um tipo de caminho, mas tem reincidentes de 10, 15, 30 vezes no mesmo crime. Isso a gente não pode deixar acontecer. Mas o estado de São Paulo continua trabalhando, o interior de São Paulo tem indicadores de homicídios ainda menores. A cidade de São Paulo hoje, se você olhar o índice de homicídios da cidade de São Paulo, é 3 vezes menor do que o índice de homicídio de Miami, né? É claro que a gente quer sempre avançar na prestação de serviço na segurança pública e estamos investindo. Foram 9 mil concursados novos que já estão atuando, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica. Nesse momento nós temos 5 mil na etapa final de preparação para iniciar a sua atuação e já abrimos mais 9 mil vagas para a segurança pública. O investimento do governador Tarcísio na segurança pública, que é prioridade para a gestão. Governador em exercício de São Paulo, Felício Rabutti, conversando aqui com o ouvinte do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Governador, muito obrigado, pela gentileza da entrevista, esse esclarecimento aqui para a população e um ótimo dia aí para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos, um bom dia. Vamos continuar acordando cedo, arregaçando as mangas e trabalhando por São Paulo.